Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouco das nossas dificuldades, da palavra de Deus e aprender muito aqui com a nossa troca de conversa com essas mulheres maravilhosas, inspiradas por Deus. E hoje a gente vai falar sobre um tema especial, que é a vida devocional. Eu acho que todas nós, como a gente falou no programa Organização do Tempo, a gente vive na loucura diária. A gente tem filho para pegar na escola, filho para levar na escola, filho para levar na natação, cachorro para passear, quem tem cachorro, almoço para fazer, casa para limpar, marido para cuidar. Mas e aí, sua vida está no piloto automático? Não está faltando alguma coisa? Será que você tem priorizado a sua vida devocional? Será que você tem colocado Deus no lugar certo? A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. É sobre esse momento, é sobre ter plenitude nas nossas vidas, como está escrito lá no Salmo 116, no versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Eu quero viver isso, vocês também querem? Vamos aprender um pouquinho mais disso hoje? E antes da gente entrar na nossa roda de conversa, eu quero chamar o nosso quadro Depoimento de Mãe, que hoje está super especial com a Fabi. Pode rodar o quadro Depoimento de Mãe. Olá, meu nome é Fabiana, eu sou esposa do Hugo, mãe da Júlia e mãe da Luísa e sou membro da IPP. É um privilégio estar aqui hoje para somar nessa discussão a respeito de devocional. É claro que devocional é uma prática que deveria ser comum, né, a todos nós cristãos, mas eu acho que particularmente eu, como depois que fui mãe, passei a ver essa prática da devocional como algo ainda mais urgente, né? De repente me vi ali diante de duas crianças que precisavam da minha orientação, né, dos meus ensinamentos, então eu senti a necessidade de aprender mais de Deus para que eu pudesse ensiná-las com mais propriedade. E mais do que isso, eu também senti a necessidade de ter um processo de comunhão maior com Deus, para que eu me fizesse, de crescesse em santidade, né, fosse quem eu precisava ser dentro do meu lar, dentro de todos os desafios que a gente tem, né, na vida familiar, principalmente depois que os filhos chegam, né? Mas por outro lado a urgência veio também com um maior desafio, né? Porque a gente priorizar devocional, especialmente nesse primeiro ano, quando você tem um bebê, né? Em que você tem uma rotina inconsistente, né? Em que você fica a noite sem dormir, às vezes é muito difícil priorizar isso, né? A gente prioriza todas as outras coisas e acaba esquecendo do nosso tempo com Deus. E para mim é muito claro o reflexo que isso tem no meu dia, né? Quando eu realmente não dou espaço, né, para estar com Deus, né, para me preencher dele, né, me preencher da palavra de Deus. Quando eu estou cheia apenas de mim mesma, eu entendo, né, eu vejo como é diferente o fluxo do meu dia, né? Então eu percebo que a gente precisa fazer essa devocional, por mais difícil que esteja, né, a nossa rotina, a gente precisa encontrar um tempo, ainda que não seja perfeito, né, ainda que não seja 30 minutos dentro de um quarto sem ser interrompido, que na minha realidade atual às vezes é quase impossível. A gente precisa fazer, ainda que seja picado, uma oração, depois mais tarde uma leitura da Bíblia. Para mim é muito importante, e eu sei que quando eu não faço eu vou perceber o reflexo disso, assim, né? Então realmente as devocionais, elas são um combustível para que eu possa viver meu dia com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de leveza e dentro, mais próximo da vontade de Deus. Uau! É sempre tão bom ouvir os depoimentos. Eu não sei vocês aí de casa, mas fala tanto comigo. Eu vivo bem essa rotina que a Fabi está vivendo, de não ter o tempo, sempre ser interrompida. Mas o que ela trouxe falou um pouco ao meu coração. Espero que tenha falado ao seu também. E hoje, para conversar sobre esse assunto, estamos aqui eu, Elza, Pati
e uma pessoa extremamente especial, que é a Carla. Cadê a Carla, gente? Oi, Carla, tudo bem? Tô aqui. Tudo bem, graças a Deus. Carla, se apresenta, por favor. Tá. Meu nome é Carla Bastos, sou casada com o Jeff, tenho uma filha, Angelina, que é o presente de Deus para nós. E eu estou muito feliz porque eu me converti desde 2002 e desde então eu tenho assim vivido para Deus, buscado ao Senhor e me dedicado a Ele com alegria, com prazer. E falar sobre devocional é um privilégio, né? E eu quero de alguma maneira poder acrescentar na vida aí das mães, das mulheres, das pessoas que estão nos ouvindo, o quão bom é ter uma vida devocional, é ter uma comunhão, um relacionamento com o Senhor. Ai, que bênção, Carla. E o pessoal de casa não sabe, mas a gente marcou esse programa algumas vezes. Fomos impedidas pelo Covid, fomos impedidas por outros tipos de problema, mas a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Não é mesmo, Elza? Sim, nossa, quantas tentativas nós tivemos, né, para estarmos juntos, mas está acontecendo hoje. Então, falando sobre vida devocional, a gente sabe que a Bíblia ela se mostra para a gente como uma revelação escrita de Deus. Então, para a gente, ela é luz, ela é lâmpada, ela é espada, ela é alimento espiritual. Mas é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que ela nos alimenta espiritualmente, a gente vive uma luta para que isso seja uma verdade em nossas vidas, né? E aí, quando chegam os filhos, nossa, daí agendas, necessidades, as noites que você não dorme. Mas nós conversamos aqui no Maternidade uma vez que quando os filhos chegam, as nossas incoerências ficam mais evidentes. Então, se você não tinha uma vida devocional constante, na chegada dos filhos vai ficar mais difícil. Mas, em contrapartida, também a gente concluiu aqui que quando a gente tem filho, uma necessidade dentro da gente, uma necessidade pela presença de Deus fica gritando dentro da gente, né? Carla, eu vi que no livro que você escreveu junto com a nossa querida Edilane, né? O Vivendo 209 Dias de Milagre, na dedicatória do livro, eu anotei bem aqui, eu vou ler. Você dedicou cada devocional do livro, não uma pessoa, ou exatamente para uma pessoa, você dedicou a Deus. E você pôs assim, que os textos que você tinha escrito no devocional não eram seus, e sim de Deus, através da experiência que o próprio Deus te concedeu. Eu achei isso tão belo, achei isso tão rico, como a gente tinha falado aqui, né, Paty? Já foi uma devocional, escrevendo a devocional do livro. Porque você reconhece que o tempo que você se dedicou a ele na devocional, você recebeu dele. Mais ainda, você deixa claro que você recebeu o próprio Deus ali, né, junto com você, te instruindo, te alimentando. E você termina, né, parafraseando João 15:5, quando você fala lá, né, que João 15:5 fala que sem Deus a gente não pode fazer nada. E você fala que não podemos fazer nada sozinhas, que somos dependentes. Que verdade! Que realidade no nosso maternar, que por vezes os afazeres tiram da gente esse foco, como Fabiana falou, né? Se a gente começa o dia já na virada da lida da casa, a gente vai sentir essa necessidade. E eu fiquei aqui pensando, é engraçado, eu sou uma pessoa que eu acordo com fome já de manhã, a fome física, né? E eu fiquei vendo como a gente luta para nutrir a nossa alma por vezes. A gente acorda, já começa a fazer os afazeres do dia e a gente vai desprezando o alimento espiritual. E eu fiquei pensando, Efésios 6:1 fala que a nossa luta é espiritual. Então, por que a gente vai buscar ou se conforma com migalhas e a gente despreza esse banquete espiritual que é a nossa devocional? Você podia ajudar a gente nisso, Carla?
Elza, eu acredito que é porque a gente não conhece o banquete. Porque a gente está acostumado com as migalhas, então a gente acha que aquilo ali é uma vida espiritual, é uma vida com Deus, é conhecer a Deus, e desprezamos algo que está à nossa disposição, que é esse banquete. Por quê? Porque a gente não provou. A palavra diz, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Mas nós temos que provar. Não adianta eu vir com uma laranja aqui para você e falar assim, olha, eu tô lá experimentando a minha laranja, comendo a minha laranja, e falo assim, nossa, essa laranja é muito boa, é gostosa, você não quer experimentar? E você só vai saber se realmente é bom o que eu estou te falando se você experimentar. Então, não adianta as pessoas ao redor falarem que Deus é bom se você não está provando disso e não está buscando provar disso, né? Então, eu acredito nisso. As pessoas às vezes não se rendem ao banquete, não só ficam com as migalhas porque não conhecem o Deus verdadeiro, porque não provaram verdadeiramente do Senhor. E tem também aquela questão, né? Se eu der uma laranja para você, ela vai estar com casca. Ou seja, você vai ter que descascar, pegar, né, a faca, descascar, cortar em gomos e experimentar do jeito que você acha melhor. Mas vai haver um movimento seu, uma ação sua, uma atitude sua. Então, é assim na vida devocional, é assim também desfrutar do banquete, né? Ele não vai assim, cair. Você tem que ter um movimento, uma ação, uma intenção de buscar, peraí, eu quero entender, eu quero provar, eu quero conhecer ao Senhor. Então eu acredito que é por causa disso, né? Que as migalhas não se comparam a um banquete, mas é porque a pessoa ainda não conheceu, porque ela ainda não sabe quem é Deus na verdade, porque o dia que ela descobrir, o dia que você tiver essa experiência das devocionais, desses encontros com o Senhor, você não vai querer migalhas mais, eu tenho certeza. Nossa, Carla, obrigada, viu? E é tremendo falar sobre banquete, né? Porque em banquete você já pensa em coisas fartas. Conhecer a Deus profundamente, então, é uma fartura, uma super abundância. E eu acho muito interessante... E a gente... Pode falar. Pode falar. E a gente não pode esquecer de uma coisa que a Elza falou, da batalha espiritual. Realmente, o inimigo, ele vai lutar para que você não conheça, para que você não busque, para que você não vá atrás, para que você continue na mediocridade, sendo que o Deus tem o extraordinário para nós, né? Então, há uma batalha, assim, nessa direção, né? Então, a gente também vai ter que lutar contra a nossa própria carne, né? Nós vamos ter que fazer renúncias, nós vamos ter que abrir mão, talvez, de algumas coisas que são lícitas, talvez, assim, né? Vamos supor, não tem nada de errado, sei lá, eu quero ler um livro, mas será que agora eu estou precisando ler um livro ou eu estou precisando ter um encontro com o Senhor? Né? Então, às vezes, assim, mas quando a gente chega nesse ponto que a gente vai entender que vale a pena e que não tem nada melhor do que buscar a presença do Senhor e aprender a desfrutar dessa presença. É verdade. E, Carla, quando você falou de desfrutar da presença, né, do encontro, se nós pegarmos lá em Gênesis, quando tudo começou, quando o homem já existia, quando a sua esposa foi lhe dada, eles tinham a melhor devocional que um ser humano poderia ter experimentado em vida, né? Eles tinham o melhor happy hour que existe. Não existe nada que supere esse happy hour que eles tinham, porque todos os dias, com hora marcada, eles tinham um encontro. E era no final do dia. E Deus vinha visitá-los. E eu acredito, assim, que eles tinham uma comunhão, uma experiência. É praticamente dizer que eles tocavam a Deus, né? É quase tocar, uma experiência quase de toque. E Deus estava ali com eles. A palavra é bem clara quando ela diz isso. Só que um belo dia, na hora marcada, eles não apareceram.
Eles não se encontraram com Deus, mesmo Deus estando lá esperando por eles. E o que aconteceu? A coisa mais bela que pode acontecer na vida de um ser humano. Deus foi ao encontro deles. Ali demonstra a desistência do ser humano em se devocionar, em se devotar, em se encontrar, em terem comunhão com Deus, mas Deus não desistiu dessa comunhão com eles. E Ele vai até o encontro do casal e pergunta: o que foi que aconteceu? Cadê o nosso encontro? Vocês não compareceram. Isso mostra a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Isso demonstra que Deus não vai desistir de você porque o seu tempo é curto, porque hoje não deu, porque o bebê chorou na hora que a Bíblia estava aberta e você ia iniciar a leitura do seu capítulo. Isso mostra o tamanho da misericórdia, a compaixão que Deus tem por nós, pelo carinho que Ele tem por nós. E eu achei muito legal a parte da laranja em si, como você citou, como um alimento, né? Na hora, eu me lembrei da provisão de Deus lá no deserto para o povo, que era o maná. O maná era o quê? Um alimento rico em proteínas, tudo que o povo precisava para continuar naquela árdua caminhada, naquele trajeto árduo, que não era fácil. Eles precisavam de tudo. E ele era diário. O nosso encontro com Deus, nosso alimento espiritual, a nossa devocional, ela deve ser diária. Hernandes Dias Lopes já dizia que não existe a oração que dure para o dia seguinte. Tem que ter oração diária. Ela é diária, né? É isso aí. Ela expira, vamos dizer assim, né? E Spurgeon já também dizia que quando você está fraco na comunhão com Deus, todo o resto é fraco. Você está fraco em todo o resto, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu primeiro ministério, que é a família, para os seus filhos. E eu amei essa ideia da laranja, porque me remeteu lá, né? Me fez trazer à memória quão dependente o povo era de Deus naquela época. E não mudou, não é uma história que foi só para ilustrar a Bíblia, para ter conteúdo. Aquela história é a minha vida, é a sua vida. Nós dependemos desse maná diário. Se nós não comermos disso, no dia seguinte estaremos enfraquecidos. E a jornada, como é que ela vai ser? Vai ser em passos firmes? Acho que não. E assim, Pode falar. essa ideia da laranja, viu, Carla, me pegou aqui. A imagem que eu fiz quando você falou, ela já estava descascada na minha mão. Eu também. Então, quando você falou descascar, né, que é essa luta, essa decisão, esse projeto de Deus que Ele permite que a gente participe, né, da nossa maturidade, da nossa intimidade com Ele. E é tão interessante isso, porque apesar da gente saber tudo isso, especialmente acho que quando a gente se torna mãe, a gente deixa a rotina consumir as nossas vidas, né? A gente entra nos afazeres, que é o que a Paty falou, e esquece, e deixa. E o que a Paty falou aqui de Spurgeon, que já está na Bíblia, claro, é que se a gente tem uma comunhão fraca com Deus, todos os nossos elos serão fracos. Já pensou que o seu elo dentro da sua família vai ser fraco se você não buscar a Deus? Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas por que a gente não consegue? Por que a gente deixa de lado isso? Carla, dá umas dicas para a gente conseguir priorizar a nossa vida com Deus, por favor. Eu vou colocar algumas coisas que Deus colocou no meu coração e não são regras, né? Mas assim, dicas talvez que podem abençoar as pessoas e possam ajudá-las aí nessa busca, né? Nessa disciplina da devocional, vamos dizer assim, né? Não espere ter vontade, porque às vezes
a gente, às vezes não, a maioria das vezes, vamos dizer assim, a nossa carne está lutando contra aquilo e a gente às vezes quer ter aquela vontade, no começo isso não vai acontecer. Então nós buscamos o quê? Por obediência. Eu vou fazer isso por quê? Porque por obediência eu preciso ler, por necessidade, é uma necessidade espiritual. Assim como nós estávamos falando do alimento, do banquete, o nosso corpo precisa de comida. Se você parar de comer agora, daqui uns dias você vai morrer por fome, né? É a mesma coisa o nosso espírito. Se eu falar, hoje eu não vou ler, amanhã também não, daqui um mês, você vai acabar enfraquecendo né, espiritualmente, e faz parte esse alimento espiritual. Então, assim, tem dias, né, que tá aquela loucura, fala, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Não, eu vou fazer por obediência. E olha, e é dessas vezes que o Senhor vem e nos surpreende, fala conosco, vem com uma palavra, vem com uma direção talvez que você precisa naquele dia, que você fica assim, uau, né? Imagina se eu não tivesse parado, né? Então a gente tem que entender que às vezes a gente fica esperando ter uma vontade, esperando ter, às vezes tem dias que não vai ter. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem dias, eu não sei com vocês, meninas, mas tem dias que eu fico assim, ansiando por aquele momento. Falo, meu Deus, eu quero ouvir o Senhor. Meu Deus, eu quero estar ali contigo. Então vai acontecer também, desses dias de você estar totalmente rendido, até sua carne. Você fala assim, carne? Não, meu prazer é o salmo que você leu do começo lá, Liz. Meu prazer é as delícias do Senhor, e está ali na palavra dele. Então, isso acontece também. Então, estou falando isso para animar seu coração, porque às vezes as mães que estão aqui nos ouvindo tem essa rotina, essa vida diária cheia de coisas e espera ter preciso ter uma vontade. Não, obedeça. Vai lá por necessidade, por entender que isso é importante para a sua vida, né? No geral, em todos os níveis de relacionamento, ministérios. Lembrando que o nosso primeiro ministério, muito bem lembrado aqui pelas irmãs, é a família, né? Então, em tudo isso nós vamos precisar de uma direção e de um enchimento, de um alimento espiritual para nos mantermos fortes, para vencermos o dia mau e os dias bons celebrar, né? Outra coisa que eu coloquei, disciplina, desenvolver uma disciplina, né? Um hábito todos os dias, né? Não fugir disso, tentar ter esse hábito todos os dias, né? Colocar talvez um horário, não sei, talvez acordar mais cedo, ou se você preferir no horário da noite, não sei, mas ter uma disciplina de oração, de vida devocional, de buscar que isso, porque a disciplina é o quê? Você vai pegar aquilo para que aquilo faça parte da sua vida. Ainda mais se você se converteu agora, está conhecendo o Senhor e você tem uma rotina totalmente diferente, você vai precisar incluir isso na sua vida. Então a disciplina vai incorporar aquilo que você precisa no dia a dia da sua vida. E isso é saudável, a gente ter essa disciplina, né? O que eu gosto, né? Tenha um ambiente, um lugar onde você possa ficar a sós com o Senhor. Não importa onde for, sabe? Tem gente que às vezes fala, que eu já vi pessoas falando para mim que vai no banheiro da firma, porque acorda muito cedo e aí de vez em quando eles têm uns breaks, então vai lá no banheiro. É o lugar que você tem, mas tenha. Se é na sua casa, separa um ambiente, separa um lugar, a sala, o quarto. A gente até conhece aquele filme, né? O War Room, Quarto de Guerra, né? Então... Isso. Então a gente, ela usou ali o closet, que é o guarda-roupa, né? Que aqui os guarda-roupa, eu moro aqui nos Estados Unidos, o pessoal não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos. Então aqui os guarda-roupas parece um mini quarto, bem pequenininho, né? E então realmente dá para fazer, ela, né, tirou todas as roupas dali e fez aquele lugar um ambiente de oração para ela, né? Então escolha um ambiente, separa um lugar, sabe? Porque o que a gente precisa entender é que devocional é um momento íntimo. Você pode orar com outras pessoas? Sim. Você pode orar e deve orar com seu marido, com seus filhos, naquele cultinho doméstico? Pode, claro, deve. Mas devocional é um momento íntimo. É um momento seu com o Senhor. Então é importante você estar separado, você estar isolada mesmo. Para o quê? Porque vai ser um momento que você vai ouvir Deus. E às vezes se a gente estiver com muitas coisas e tal,
nos distraindo da voz do Senhor, a gente vai perder ali aquela sintonia com Ele, vai perder aquela direção do Espírito. Então é importante a gente, junto com tudo isso, de ter o hábito das disciplinas, também ter um lugar. Não que num dia você não deu, que nem, você faz sempre no mesmo lugar. O meu lugar de fazer é onde eu tô agora. Eu gosto de sentar aqui, é uma mesinha, aqui na minha frente tem uma janela, ou às vezes eu tô ali na cama mesmo. Esse aqui é o meu lugar. Mas às vezes eu faço na sala, às vezes, hoje mesmo, eu fiz no quarto da minha filha. Eu falei, porque meu marido ele estava em casa, estava descansando, eu falei, eu vou aproveitar e vou no quarto da minha filha, que ela foi para a escola. Fiz a minha devocional lá, mas só tava eu, ela, né? Eu no quarto dela, eu e o Senhor ali. Então assim, mas separa. É bom ter um lugar para você, só para você e para esse encontro com o Senhor, né? Na minha igreja no Brasil, nos discipulados, a gente chamava devocional de quarto de escuta, porque era o lugar que a gente se separava para ouvir a voz do Senhor. Então a gente falava, você já fez seu quarto de escuta? Você já trabalhou no seu quarto de escuta hoje? Então eu gostava muito dessa expressão, quarto de escuta, porque às vezes a gente pensa que separar um tempo para o Senhor é só a gente falar, fazer os pedidos, orar, fazer o pedido, mas é um momento de escutar. De escutar também, não que seja errado você falar, com certeza nós temos falado, o Senhor quer também nos ouvir, mas é também a hora de ouvirmos a voz de Deus e o que Ele tem para nós naquele momento ali separado, né? O que eu acho interessante disso tudo é que às vezes as mães estão aqui nos ouvindo e falam, tá, muito legal tudo isso que você está falando, mas assim, como que uma mãe, né, com as suas tarefas diárias, com as coisas que ela tem que fazer, o cuidado com os filhos, o cuidado com os maridos, como que nós vamos fazer isso, né? E eu gosto muito de um exemplo que eu peguei aqui da Susana Wesley, né? A história conta, né, que a Susana tinha 10 filhos, e ela não abria mão do tempo devocional na vida dela, na rotina dela, mesmo com os 10 filhos. Então a casa era pequena, não tinha um ambiente só para ela, mesmo porque ela, né, tinha as várias crianças ali. Então o que ela fazia? Ela avisava aos filhos que quando ela se ajoelhava e jogava um lençol por cima dela, eles já sabiam que aquele era o tempo da mãe com Deus, e que ela priorizava aquilo e que não era para ser interrompida, a não ser em casos muito extremos, né? Mas dentro do possível, eles entendiam que ali era o momento da mãe, que ela não deveria ser interrompida, porque ela estava buscando ao Senhor. E sabe o que eu acho bonito nisso? Porque às vezes a gente fecha, tranca o quarto e às vezes a criança bate ou quer falar alguma coisa, mas a criança não sabe o que está acontecendo, não sabe por que você está ali. E é interessante a mãe chegar e falar, filho, olha, filhos, né, agora a mamãe vai ter um tempinho com o Senhor, tá bom? Só se você estiver precisando de muita coisa, você chama a mamãe, mas dentro do possível, a mamãe vai estar aqui, mas não precisa nem fechar a porta, né? Porque às vezes as crianças são pequenas, pode ter um perigo de alguma coisa e tal, mas deixá-los cientes de que você está indo ter o seu tempo com o Senhor. Por quê? Porque assim também, você, mãe, eu, mãe, estamos ensinando aos nossos filhos que nós precisamos separar um tempo para o Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor individualmente, e nada melhor do que ensinar com o exemplo e eles tendo consciência disso. Então, gostei muito de quando eu vi esse exemplo dela, né? Tá certo que não vai ser fácil, sabe? Porque cada mãe, cada casa, cada ambiente tem uma rotina, tem os seus afazeres. E se você tem dificuldade nisso, se você não encontra um tempo, se você acha que está difícil demais, ore ao Senhor pedindo, Deus, qual a estratégia que o Senhor tem para a minha realidade hoje? Porque, vamos supor, você pode pensar assim, mas você nunca falhou, você fez tudo certo, você nunca falhou nenhum dia? Claro que não, claro que eu já falhei, claro que já teve dias que eu não tive as devocionais, mas aquilo faz uma falta depois, o Espírito Santo vai nos incomodando e às vezes a gente está passando por períodos que estão fora do nosso controle. Por exemplo, sei lá, uma doença,
ou uma situação que você precisa resolver e que não tem como, ou falta de tempo, eu vou falar um pouquinho mais depois da falta de tempo, não sei, aconteceu alguma coisa, ou você está emocionalmente abalada por alguma situação. Já aconteceu assim, às vezes eu chegar para o meu marido e falar, ora comigo, eu não estou bem, eu preciso de suporte, e ele ora, e aí aquilo vai enchendo meu coração de novo. Ou eu tenho pessoas, amigas, irmãs em Deus, fiéis, conselheiras, que eu falo, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E aí elas começam a orar e interceder, e eu vou voltando e renovando, e aí eu volto no trilho de novo de busca ao Senhor. Então, meu conselho para você, mãe, pais, ou qualquer um que esteja escutando e que não consegue ter essa rotina, comece. E não importa o tempo. Entende? Quanto tempo você acha que deve orar e ter a leitura da Bíblia e ser esse tempo? Cada um sabe a sua realidade, cada um sabe quanto você pode, e conforme você vai buscando, você vai perceber que você vai aumentando o tempo. Por quê? Porque aquilo que eu falei lá no começo, você vai deliciando, você vai provando, você vai querendo mais, e você fala, não, vou precisar acordar mais cedo, ou não, se você faz à noite, vou dormir um pouquinho mais tarde, vou ouvir mais do Senhor, sabe? Então, comece, né? O meu conselho é, comece, não importa onde, como e a maneira como você vai fazer, mas comece, deixa o Espírito Santo te conduzir, te levar nessa jornada de conhecê-lo mais e mais, sabe? Leva um caderno com você. Eu gosto de levar para anotar tudo que o Senhor falar para você. Tanto é que o livro, né, que aqui, ó, eu tô com ele aqui, mas o pessoal já colocou ele aí também. O livro das devocionais, que na verdade a primeira parte do livro é o testemunho da Edilane, né, contando tudo. E a Edilane já veio aí no programa, né, já contou o testemunho dela, tudo que ela passou em relação à gravidez, o Pipo, né, e todas as situações na hora do parto, e como que a fé dela foi abalada, mas como Deus restaurou. E se você quer conhecer mais, adquira o livro, e toda a verba vai para missões. E aí a segunda parte do livro são as devocionais que eu escrevi. E como eu falei, porque conforme você vai lendo ali as devocionais, você vai ver que são devocionais que desde o começo, desde quando eu me converti, eu peguei todos os meus cadernos, eu lembro que eu coloquei e fui selecionando as histórias, né, do que o Senhor tinha me dado para mim naqueles dias, naquelas épocas. E sabe, escrever o livro para mim foi uma terapia, de verdade. Porque eu comecei a ler coisas que eu escrevia 10 anos atrás. E eu li aquilo, eu falava assim, gente, olha só podia ser Deus falando, porque eu era imatura ainda. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo, uau, olha as coisas que eu escrevi, foi o Senhor. Coisas assim, que eu pedi e falava, olha, eu estou vivendo isso hoje. Isso é tão bom, mas tão bom, vocês não têm noção. É muito gostoso você ver o que o Senhor fez. Eu tinha devocionais que eu li ali, que eu estava muito triste, sabe? Assim, que eu estava passando por dificuldades, e eu lendo aquilo falava, oh meu Deus, olha, o Senhor restaurou. Essa realidade já não existe mais, eu superei isso, glória a Deus, sabe? Então foi uma terapia para mim. Então, assim, escreva, nem que, será que isso é coisa da minha cabeça? Escreve. Às vezes eu escrevia e falava assim, eu acho que isso aqui é coisa da minha cabeça. E depois eu fui vendo, era Deus falando comigo. Mas se não for, se for coisa do seu coração, não tem problema, escreve. Depois você vai ler aquilo e fala, olha o que eu pensava, hoje eu penso diferente. Entendeu? Leve um caderno, anote tudo que Deus falar no seu coração, tudo que você entender que é uma direção de Deus para a sua vida. Aqui nos Estados Unidos eles falam journaling, né? Como se fosse um diário, né? Então faça mesmo, faça um diário, anota ali, converse com o Senhor e vai anotando tudo para até você lembrar depois. Gosto muito de Jeremias, que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes eu estava tão assim, eu pegava, até hoje eu faço isso, eu pego meu caderno e eu vou lá, nossa, o que Deus tinha falado sobre esse assunto mesmo comigo aquele dia? Aqui, ó, meu caderno, ó. Aí eu vou lá e olho e falo, nossa, é verdade, Senhor. Inclusive aqui, ó, vem aqui assim, tem um versículo que é um quadro preto, mas tem um versículo ali que Deus me deu uma situação e até hoje está ali. Quando eu acordo, eu leio, eu falo,
Deus falou comigo nesse dia e eu vou me manter firme nessa palavra, sabe? Então, anote. Não tem nada melhor do que anotar. E o principal, eu não sei se vocês querem falar, se vocês quiserem, vocês me Pode interrompam. continuar. Tá? Tá ótimo. O principal, leve a sua Bíblia. Sabe? Leve a sua Bíblia. Sabe por quê? Porque às vezes quando você está no começo da caminhada e você está aprendendo a ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor é a palavra. Ele fala através da sua palavra. Então, assim, uma sugestão, né? Comece orando, né? Quando você vai se encontrar com o Senhor, comece orando, pedindo para Ele iluminação do Espírito Santo para que você venha entender o que Ele quer falar com você, qual é a revelação que o Senhor tem para você, para falar o seu coração hoje. E olha, gente, eu não sei vocês, né? Mas toda vez que eu leio a Bíblia, o Senhor tem uma palavra para o meu coração, não tem como. Se você vai com esse coração aberto, o Senhor vai falar. Talvez no começo seja difícil, você não entenda, mas às vezes você olha um texto e fala, uau, não tinha pensado nisso? Uau, olha isso, nossa, encaixa perfeitamente com o que eu estou precisando, e você vai entendendo, é Deus falando com você. Porque esse é o objetivo, né? É você falar para Deus, mas você também ouvir ao Senhor. Então não tem como você fazer devocional sem a palavra. Não tem. Você tem que ler. O meu pastor fala, né? Que às vezes as pessoas podem perguntar. Eu acho que é uma frase de alguma pessoa, mas agora eu não lembro quem fez essa citação. Mas às vezes as pessoas podem chegar e perguntar, né? O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda, né? Uhum. E ele falava que isso é a mesma coisa para a vida devocional. O que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra? Os dois são importantes. Porque unindo os dois é que você vai alçar voos altos no Senhor. Então não tem como separar a oração da leitura da palavra. Os dois são igualmente importantes para que a gente seja alimentado. Receba aí o maná, né? Que a Paty falou, o maná do céu. Todo dia, todo instante, né? Você pode levar os livros devocionais? Claro que pode. Eu uso o livro devocionais. Agora que eu estou fazendo é aquele Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que eu gosto muito, né? Eu uso ele como devocional. São 40 dias, né? Você pode, porque às vezes ali, ele naquela leitura vai te levar a uma profundidade maior de um entendimento de um versículo, de um contexto que você não estava entendendo. Os devocionais são ferramentas, são bênção. Não substituem a palavra, porque a palavra está em primeiro, mas junto com a palavra, você pode ter uma devocional, ou um livro devocional, algo que vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar a entender e a compreender a profundidade do tesouro que é a palavra de Deus, né? E eu gosto também de colocar louvor. Não tem como. Se vocês não sabem, eu canto. Um dia a gente pode até conversar sobre o meu testemunho, mas eu era cantora de banda, essas coisas, e depois que eu me converti, eu me consagrei mesmo ao Senhor, e hoje eu louvo, sou ministra de louvor na igreja. Então, assim, eu gosto de criar um ambiente. A palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores de Israel, né? Então eu sempre coloco um louvor e começo ali orando, louvando ao Senhor, adorando, né? Aí na hora que eu vou ler a Bíblia, como eu sou da área do louvor, eu prefiro colocar um instrumental, um louvor instrumental, que eu tenho uma playlist enorme de louvores instrumentais, porque eu fico prestando atenção na letra e eu não consigo ler, entendeu? Mas coloca uma música, coloca um louvor, começa adorando ao Senhor, começa ali pedindo, Senhor, vem, eu tô aqui, eu vim me encontrar com o Senhor e eu quero ter esse encontro contigo, mas vai de coração, adore. E quantas vezes eu fiquei ali, tempão nos louvores, adorando, depois eu li a palavra, voltei pro louvor de novo, sabe? Então a gente tem que ter isso não como uma regra, tem que ser assim, eu tenho que fazer isso aqui. O Senhor quer que nós sejamos livres também na presença dele, né? Ele quer que a gente deleite ali daquela presença. Ele quer. Eu já tive vezes de dançar, já tive vezes que eu chorei, e tem muitas vezes que eu choro ali na presença do Senhor, ajoelho, levanto, ando pela casa. A gente tem essa liberdade, nós não estamos presa a um ritual, tem que ser assim e desse jeito, sabe? E eu gosto de encerrar sempre falando, Deus, eu li aqui essa palavra, o Senhor me deu uma direção, me ajuda agora, me ajuda a aplicar isso agora.
durante o dia, durante a minha vida, que eu seja transformada. Porque o objetivo do devocional, que eu creio, é isso, sabe? É você conhecer ao Senhor. Mas conforme a gente conhece o Senhor, nós vamos nos vendo também. E Ele vai nos transformando à imagem e semelhança de Jesus, porque é isso que Ele quer. Que nós sejamos o quê? Parecidos e semelhantes a Cristo. Então, conforme você vai conhecendo ao Senhor, você também vai vendo a necessidade de mudança. Você vai sendo confrontada por aquilo, você vai sendo controlada se for por uma coisa de dor, né? Você vai sendo direcionada se é uma escolha que você precisa fazer. E nisso você vai desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. Deixa eu só ver aqui o que é mais que eu tinha colocado. Mas sabe que isso que você falou, Carla, é tão lindo, porque quando a gente chega na presença de Deus, é tão diferente de quando a gente chega na presença de homens. Porque você pode ser realmente quem você é. E Deus olha para você com amor e com alegria. E Ele é um Deus misericordioso que te enxerga através do sangue de Jesus, né? Então a gente pode chegar nele de braços abertos e falar: eu não consigo, eu tô aqui, me ajuda, né? Eu acho isso tão lindo da gente poder descansar em Deus e entregar realmente a nossa vida para Ele nesse momento, né? Sim, e uma outra coisa é que a gente precisa ter a questão da falta de tempo, né? Era isso a última coisa que eu queria falar. Às vezes a gente precisa entender o que é priorizar, né? Hoje, com as redes sociais, as mídias, a internet, a gente acaba gastando tempo, né? Quanto tempo a gente fica ali rolando uma tela de celular e a gente poderia estar com o Senhor? Então, sim, a gente tem que discernir isso, né? A minha falta de tempo é porque realmente eu estou passando por situações, né? Ou é algo que está fora do meu controle, não convém a mim, é uma situação extraordinária ali que não cabe a mim resolver. Ou é a minha desorganização, ou é a minha falta de prioridade, ou é eu que não estou entendendo que aquilo é importante para mim. Então a gente precisa ser sincero conosco mesmo, né? E não ficar, coitadinha de mim, eu tenho tanta coisa, isso aqui, mas vai lá, melhor forma da gente ver isso, eu gostei muito do Luciano Subirá falando, né? Vai lá no seu celular e vê quanto tempo você fica no Facebook, no Instagram. E aí você vai ver, nossa, fiquei 4 horas, nossa, fiquei 5 horas, sei lá, fiquei 3, 4, fala, uau! Aí você vai ver que você tem tempo e o que está acontecendo, que você não está priorizando. Não é errado a gente acessar essas coisas. Olha aqui, nós estamos na internet, né? As pessoas estão nos vendo aí pela televisão ou num programa e isso vai edificar. Não é errado. Acontece que a gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente pode desfrutar do que a internet hoje nos proporciona e crescermos com os ensinamentos da palavra de Deus que vem através da internet e das redes sociais e das pessoas que abençoam as nossas vidas. Mas a gente precisa priorizar o nosso tempo com o Senhor. Então, para mim, o equilíbrio é importante nesse momento, sabe? Nesse tempo que a gente tem vivido. E que a gente não venha se distrair, nos perder disso, né, nesse tempo, e deixar de fazer aquilo que é primordial para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual e que vai abençoar todos ao nosso redor. Nossa, quanta dica importante. Falo, né? Não, Carla, a gente estava aqui se deliciando. E tem tanta coisa que a gente pode aprender, né mesmo, Elza? E eu tenho certeza que a Elza também tem muito para contar pra gente. Conta um pouquinho. Então, primeiro quero agradecer você, Carla, dessas instruções práticas, né? Que eu acho que é um dos dilemas para a gente ter uma vida devocional com frequência. Bom, primeiro eu estou aprendendo aqui hoje que a devocional não é uma das prioridades. Ela é a prioridade das prioridades na vida daquele que crê. Outra, eu estou aprendendo aqui junto com vocês a não querer maçã e desejar laranja. Né, Carla? Então, meninas, um dia desses eu assisti uma live da Luísa Nazaré. Ela já esteve aqui com a gente, sim, né? Ela falou sobre culpa materna, não foi isso? Está na hora de voltar, Luísa Nazaré. Mas ela fez uma enquete, né, dos vilões da devocional. Motivos pelos quais a gente não faz a devocional. E ela linkou lá.
Cansaço, falta de tempo, falta de organização de tempo, desânimo, preocupações, não entender a palavra de Deus e às vezes até por estar se sentindo desaprovada por Deus. Mas ela disse também que o real motivo da pessoa não fazer a devocional, né, não é essa falta de tempo, não é esse cansaço, mas a motivação do coração. E aí ela explicou por quê? Porque devocional é um momento de devoção. Devoção é um momento de adoração. Adorar tem a ver com amor, com você amar, não é? E o que é essa adoração, esse amor? É quando você contempla Deus. Quando você passa a ver tudo que Ele é, tudo que Ele faz, a grandiosidade do ser. Quando você testemunha para o próprio Deus que você sente o amor dEle, né? Que a palavra dEle, que a presença dEle, além de te alimentar, te sustenta, te fortalece, te faz andar mais um pouco em direção a Ele. E mais que isso, gente, é quando você se deleita. Você estava falando sobre isso, né, Carla? Esse deleitar-se, esse alegrar-se na presença de Deus, esse desejar a Deus. Parece que esse é o ponto que Deus nos leva a fazer, a desejá-lo, né? Essa é a nossa parte, porque a gente não faz mais nada do que conseguir desejá-lo. E eu também estive vendo, assim, quando que a gente mais adora a Deus, quando que Deus se sente mais adorado pela gente, naqueles momentos em que a gente encontra deleite na presença dEle. Eu achei isso tão lindo, né? Então eu adoro Deus quando eu me deleito na presença dEle. E outra coisa, nós fomos criados adoradores, não é isso que a gente vê na Bíblia, não é isso que a gente aprende no Evangelho? E a gente foi criado com fome, com sede de Deus. Na verdade, nós não temos fome nem sede de Deus, nós somos fome e sede de Deus. É por isso que Jesus é o pão da vida, é a água viva, é a árvore da vida. Então, essas coisas... quando a gente tem esse olhar, a gente entende mais a devocional como essa expressão de adoração a Deus. Eu tive vários problemas com devocional. Eu não sei você. Quem não? Eu sempre tenho problema, tá, Carla? Então, quem não? O primeiro acampamento que eu fui um acampamento cristão. E aí eu ia para trabalhar. Quando eu olhei lá na ordem do dia, tinha uma frase escrita, hora do descanso. E era 1 hora para essa hora do descanso. Eu falei, é aqui que eu vou descansar, vou dormir mais um pouco, né? Não, hora do descanso era uma hora tranquila, era o estar com Deus. Eu não entendia nada sobre isso. Bom, conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo na fé, eu fui olhando pessoas com testemunhos bonitos. Então, eu ouvia muito alguém falar, eu oro de madrugada. E eu falei, gente, que bárbaro, que lindo, né? Já pensou eu falando, eu oro de madrugada. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a querer orar de madrugada, mas só arranjei problema. Eu não escutava o despertador, meu marido escutava, atrapalhava o sono dele. Quando eu escutava, eu ia para a sala, eu acordava de manhã, na sala que não tinha terminado. E aí até que eu escutei uma pregação do Hernandes, como você já citou, e aquilo me libertou, me trouxe entendimento. Ele falou assim, esse hábito de orar à madrugada que a gente via na Bíblia, era porque naquele tempo as pessoas se deitavam ao pôr do sol. Não tinha a luz elétrica, enfim. Eu não estou aqui dizendo para não orar de madrugada, tá? Se você consegue, continue. Porque eu ainda estou tentando, mas agora com entendimento, né? Só que daí eu vi que eu tinha criado um estereótipo de devocional. E, na verdade, não tinha a ver com Deus, tinha a ver com eu achar bonito orar de madrugada. Né? Então era uma busca de mim mesma. Eu poder contar. Eu também oro de madrugada, né? E aí quando eu entendi que devocional é relacionamento com Deus, é essa volta dessa quebra que teve, como a Paty falou lá no Éden, os meus relacionamentos foram quebrados e agora através do relacionamento com Deus, os outros relacionamentos serão restaurados e eu vou estar sendo, como você disse, restaurada, vou estar sendo transformada à imagem de Cristo.
Então, agora para mim, devocional é esse momento onde o meu ser deseja a presença de Deus. Né, onde Deus vem e se manifesta. Parece doido a gente poder falar isso, que Deus se manifesta na devocional, mas Ele se manifesta, e se manifesta de maneira pessoal, de maneira íntima com a gente. Paty, para você é assim também, essa ideia da paz, da beleza, da grandiosidade da presença de Deus? Para mim é exatamente isso também. E aí, como a Carla disse, à medida que nós vamos experimentando, nós vamos desejando cada vez mais. Eu achei legal a Elza falar sobre a restauração, né? Que lá no Éden, voltando para o início da minha fala lá atrás, houve a queda, mas Deus já tinha tudo preparado, tudo esquematizado. E para que houvesse o reencontro, para que houvesse a plena e satisfeita comunhão de volta com Deus, que era Jesus. E por que não usar Jesus como exemplo de devocional? O próprio Jesus. E, em primeiro lugar, Jesus pode ser referência como exercer a devocional, a verdadeira devocional, porque Jesus mostrou o relacionamento dele com Deus. Lá em João 1:1, que diz que no começo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Era um relacionamento muito próximo, um relacionamento de querer estar ali, de gostar. Eles já tinham essa relação muito antes da fundação do mundo, né? E depois, quando Jesus estava aqui, como homem, né, como o próprio Deus, mas também como homem, ele mostra esse relacionamento que ele não abria mão. Podia haver qualquer coisa, mas esse relacionamento para ele era primordial. É o primeiro exemplo. O segundo ponto, o segundo exemplo que a gente puxa lá de Jesus, né, quando ele viveu aqui como homem, é que quando ele se tornou humano, que ele viveu a humanidade, ele veio como o próprio Deus, ele tinha o poder do próprio Deus, mas ele se mostrou humano, carne. Por que ele fez isso? Para mostrar a dependência dele com o próprio Deus, com o Pai. Então, todas as vezes, Jesus, ele orava, ele tinha um momento dele separado dos seus discípulos, da multidão, do povo, né? Ele tinha o seu momento com Deus, ele se derramava, ele orava, ele colocava aos pés do Senhor as necessidades dele, porque foi ali que ele foi sustentado. Jesus passou miséria, passou provação, passou necessidades, passou angústias. O que difere isso da minha vida, da sua vida? Em nada. Esse é um exemplo muito, muito pertinente que nós devemos olhar com muito carinho. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de levantar sobre o exemplo da devocional que Jesus trouxe aqui na Terra foi o modelar a perfeita e agradável vida que Deus espera de nós. Porque a única pessoa que veio ao mundo e mostrou plena santidade, que foi irrepreensível, ele não teve problema nenhum, ele foi perfeito, foi Jesus. E ele fez isso não para se mostrar que ele era o Deus e que ele tinha esse poder e poderia ser assim, mas foi para mostrar para a gente que nós podemos sim nos derramar na presença de Deus, buscando santidade, melhoria, evolução na carreira que nos é proposta a seguir, e que isso era possível sim, que nós somos capazes, porque muitas vezes a gente se olha e fala assim, mas é uma comparação tão brusca, a minha vida com a de Jesus, a sua vida é tão importante como a vida que foi a de Jesus aqui na Terra, porque o próprio Deus amava o Jesus, o seu filho, e você foi adotado, você também é filho junto com Jesus. Então ele te ama da mesma forma e você é aceito do jeito que você é. Eu gostaria de deixar bem claro que Deus, ele não está preocupado quando você se coloca na presença dele, quando você vai fazer a sua devocional a ele, vai prestar o seu tempo. Ele não está preocupado com o seu dom, seu talento,
quão azul é o seu olho. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Porque aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. E onde está o seu coração? Para onde tem se voltado? Como a Carla disse, para as distrações, que, gente, não é pouca distração que tem nesse mundo, né? Para nos tirar o foco e perder o tempo. E isso são mentiras que o diabo vem para te vender. E a gente compra com uma facilidade e aceita aquelas mentiras com uma facilidade. Então, eu proponho que nós estejamos mais revestidos disso, desse momento com Deus, desse crescimento junto com Ele, desse relacionamento. Ele é um Deus relacional. A Carla mesmo disse para a gente escutar no quarto da escuta. Eu achei isso fantástico, lindo, Carla. Demais. Obrigada por acrescentar isso. Pelo menos na minha vida, eu achei fantástico, do ouvir, do levar o caderno. Porque muitas vezes eu vou confessar que levo a Bíblia, talvez um devocional e uma música, às vezes, quando dá... Mas do caderno, porque sim, eu ouço a Deus, mas registrar isso é uma primícia, é uma coisa que não tem preço, né? E não vai vir de outro lugar, somente dele, né? Que vai saciar as nossas necessidades e que só ele conhece profundamente. E para fechar, eu queria lembrar, eu me incluo, tá? Mamães de filhos pequenos, médio ou grande, ministrar a nossa fé. Eu acredito que o devocional que nós prestamos a Deus vai além de nós mesmas, de nós mesmos, papais, homens que estejam assistindo. Vai além, porque é o ministrar a nossa fé, é o exemplo, é o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Quem está disposto a ensinar, tem que saber. Mas você mostrar como se faz, é só fazendo. Não basta saber, você tem que ir lá e fazer. O exemplo fala muito. O exemplo fala muito mais alto que palavras. A gente está falando de tempo devocional, mas na verdade isso que você está dizendo é vida devocional. É vida. Né? E eu achei bárbaro essa colocação que você fez agora da Trindade. Né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, eles estão juntos, eles se relacionam. Relacionais, né? E é esse o ponto. A gente da família de Deus, como filho de Deus, nós também temos essa necessidade de se relacionar pela ação do Pai, do Filho e do Espírito. Exato, conosco. Isso mesmo. Mas como a Paty disse, nosso tempo está acabando. Eu até falei a minha voz. Carla, você tem 1 minutinho para deixar uma palavra final, por favor. Tá, joia. Vou ter sim, ser sucinta no meu 1 minuto, mas o principal que a Elza falou ali, da irmã que falou sobre o devocional, que eu achei fantástico, o amor. Sabe, eu acho que se você entrar ali com seu coração totalmente entregue para o Senhor, falar com você. E não precisa ler música, não precisa levar caderno, todas essas coisas que a gente trouxe aqui hoje para vocês são ferramentas. O que o Senhor quer é o seu coração. E uma vez que Ele fala você, não tem, o seu coração vai se encher de alegria, porque o mundo, as distrações podem dizer para você que aquilo é bom, que aquilo traz prazer. Mas não, você tem esse encontro verdadeiro, você se encontra, você vai com esse coração e Ele fala com você, eu te garanto que você não vai querer ouvir mais nada, a não ser a voz do Senhor. Amém. 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 Que seja assim. E que programa delicioso. Como é bom a gente aprender um pouco mais. E como a Carla disse, eu também sou da música. E aqui, a gente conversando, eu ouvindo, veio uma música. Eu até peguei meu celular para ler aqui, para eu não errar. Que é uma música do PG, que chama Sejas Meu Universo. É lindo. Sim. Ixi, travou aqui, peraí. Que fala assim, travou meu celular, que fala assim, que sejas meu universo. Eu não quero, Senhor, te dar só uma parte do meu dia. Eu quero que o Senhor seja o meu primeiro pensamento, né? Que seja assim, que Ele seja o nosso principal pensamento, né? Que a gente busque nele, nessa palavra que é viva, que é eficaz.
Claro que existem livros maravilhosos sobre maternar, blogs, o nosso programa, mas nada substitui a palavra de Deus. E ela tem resposta para tudo que você precisar. E mesmo naquele dia mais difícil que você acha que não tem solução, se deleita nele e ele vai transformar seu dia, porque ele pode. Porque há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, Carla. Tchau, Carla. Obrigada, Carla.